Carol Linnaeus foi um médico sueco com um senso prático incrível que se tornou um dos maiores botânicos da história, pois estabeleceu o princípio básico para classificar os seres vivos. Você deve estar se perguntando, por que identificar os seres vivos? Pode não parecer, mas principalmente nos dias de hoje, é muito importante. Por exemplo, uma planta que produz um composto milagroso para a cura do câncer. Se não soubermos como distingui-la de outros organismos, como faremos para encontrá-la novamente e termos certeza de sua identidade? A solução seria guardar exemplares do organismo em algum lugar, ou seja, criar uma coleção. Com ela, teríamos acesso rápido à informação, para comparar com o que encontramos na natureza. Portanto, para conseguir essa forma de acesso, é necessário ter um bom sistema de classificação. Tudo começou em 1735, com a publicação da versão inicial da obra Sistema da Natureza, por Carol Linnaeus. Nome adotado por Carl Linnaeus, para assinar seus trabalhos científicos em latim, que era o idioma culto da época. Carlos Linnaeus nasceu em 23 de maio de 1707, em Hässelby, no sul da Suécia. Desde pequeno, se interessava por plantas e animais. Quando tinha 8 anos, ganhou o apelido de Pequeno Botânico. Em 1727, começou a estudar medicina na Universidade de Lund. No ano seguinte, transferiu-se para a Universidade de Uppsala, próximo a Estocolmo. Entre 1730 e 1732, ele conseguiu pagar pelos próprios estudos, dando aulas de botânica no jardim dessa universidade. Em 1732, Linnaeus foi enviado para uma longa viagem à Lapônia, uma região do norte da Europa que fica quase toda dentro do Círculo Polar Ártico. O objetivo era estudar as plantas da região. Os resultados dessa jornada foram publicados em 1737, em um livro chamado Flora Lapônica. Linnaeus formou-se em medicina em 1735, em uma universidade holandesa. Na Holanda, tornou-se diretor de um grande jardim botânico. Ao longo dos anos seguintes, publicou as obras Sistema da Natureza e Espécies de Plantas. Ambas as obras foram lançadas várias vezes. Linnaeus criou 2 sistemas científicos, o sistema para classificar animais e plantas e o sistema para dar nome a todos os seres vivos. A obra Sistema da Natureza era um pequeno artigo de apenas 11 páginas, que propunha um sistema de classificação para os seres vivos, e foi reeditado várias vezes. E 23 anos após sua primeira publicação, já apresentava 4.400 espécies de animais e 7.700 de plantas. E na sua outra obra, Espécies de Plantas, Linnaeus criou um sistema que classificava as plantas de acordo com suas formas e estruturas. Em Sistema da Natureza, Linnaeus apresentou um sistema de classificação em 3 reinos naturais: rochas, plantas e animais. Cada reino era subdividido em classes, ordens, gêneros, espécies e variedades. Esse sistema é usado até hoje na biologia, embora tenha sido revisado ao longo dos anos. Naquela época, como boa parte dos cientistas de hoje, Linnaeus trabalhava com o financiamento do governo, no caso, o da Suécia, e com alunos de pós-graduação. Enviou dezenas de alunos para diferentes partes do mundo,
pedindo a eles que descrevessem novas espécies e as enviassem para o orientador. Ao longo de sua carreira, publicou 70 livros e 300 artigos científicos, uma produção científica invejável para a maioria dos cientistas do século XXI. Parece haver dois motivos para o sucesso enorme da chamada taxonomia linneana. Em primeiro lugar está a praticidade. O uso de caracteres morfológicos, ou seja, referente ao gênero, e os binômios, ou seja, a espécie do ser vivo descrito. Em segundo lugar, a adoção do sistema hierárquico social. Seu sistema de classificação, chamado de divisão e denominação, segue uma espécie de hierarquia monárquica. Provavelmente, essa escolha facilitou a adoção do sistema de classificação por outros cientistas, que na época viviam sob regimes monárquicos. A realização mais duradoura de Linnell foi a criação da nomenclatura binominal, ou seja, de dois nomes. O pai da taxonomia moderna, Linnell, definiu algumas regras para que seja feita a classificação biológica. Por exemplo, o uso do latim como língua oficial para escrever as classificações, pelo fato de ser uma língua morta e que não sofrerá futuras modificações. Nesse sistema, cada ser vivo recebe um nome, formado por duas palavras do latim. A primeira palavra é o gênero, ao qual o ser pertence. A segunda palavra é a espécie específica dentro daquele gênero. Por exemplo, a espécie humana é conhecida como Homo sapiens. Na Inglaterra, a ideia realmente pegou muito bem. A ideia foi tão boa e bem aceita que, após a morte de Linnell, Sir James Edward Smith, um cientista e colecionador inglês, comprou parte da coleção do médico botânico sueco e, em 1788, fundou a Linnean Society em Londres. Até hoje, a Linnean Society é considerada uma das mais prestigiadas sociedades científicas do Reino Unido. Com o crédito que adquiriu com seu sistema de classificação dos seres vivos, Linnell se tornou extremamente respeitado. No comando do Jardim Botânico de Uppsala, na Suécia, montou uma coleção de plantas, organizada de tal forma que até hoje é a base para os jardins botânicos de todo o mundo. Inclusive, foi Linnell quem deu o nome científico à espécie humana, Homo sapiens, e foi também ele quem criou a ideia de raças entre os homens, classificando os seres humanos de acordo com a origem e cor da pele. Mas não foi só na taxonomia que Linnell aplicou seu senso prático. Em 1733, desenvolveu uma escala para medir temperatura, invertendo a escala inventada por Celsius, que ia de 100 para 0, o que usamos até hoje. Também se tornou importante na literatura, pois seu estilo de redação descrevendo suas viagens teve forte influência na literatura sueca do século XVIII. Linnell tinha noção clara da importância do que havia inventado e muitas vezes a sua arrogância chamava a atenção. Ele mesmo costumava dizer: Deus fez, Linnell organizou. Linnell retornou a Estocolmo em 1738. Em 1742, recebeu um cargo no Departamento de Botânica da Universidade de Uppsala. Ele passou o resto da carreira lá. Em 1761, Linnell ganhou um título de nobreza do rei da Suécia. Depois de ter se tornado nobre,
Linnell passaria a assinar Carl von Linné. Em 1766, um enorme incêndio destruiu parte da cidade de Uppsala. Após esse acontecimento, Linnell criou um museu feito de pedra para abrigar suas coleções. Linnell morreu em 10 de janeiro de 1778, em Uppsala. Desde a época de Linnell, houve muitas mudanças no sistema de classificação, principalmente no das plantas. Mas a ideia central de classificar hierarquicamente ainda é a base da taxonomia mais usada. Atualmente, o uso de sequências de DNA dos organismos está provocando uma revolução na taxonomia, mas ainda é o sistema hierárquico de nomear organismos criado por Linnell que é usado.